amiga, caminhando com a palavra. Mais um encontro nosso que nos ajuda a enxergar o falar de Deus para o tempo que vivemos. Salmo 16. Salmo 16 que, se você observar, ele tem duas divisões. E hoje eu quero falar com você da primeira parte dele. A primeira parte é um testemunho vibrante do agir de Deus na vida de quem o escreve. A segunda parte é uma entrega, uma confiança neste Deus no qual este escritor confia. Portanto, a primeira parte ela nos ajuda, e eu penso que ela nos ajuda a respondermos uma pergunta que talvez você possa se fazer ou fazer para outras pessoas. O que você não trocaria por nada deste mundo? O que você tem de tão precioso que você não abriria mão por nada deste mundo? Este salmista, ao escrever esta primeira parte, dá um testemunho disso. Eu quero pedir que você acompanhe comigo para você entender do que eu estou falando. No primeiro momento, o que chama a atenção no versículo de número 1 deste Salmo 16 é a abertura, a oração deste escritor. Ele diz: protege-me, ó Deus, porque em ti eu me refugio. A rigor, em todos esses versículos, os 11 versículos deste salmo, este é o único pedido: protege-me, ó Deus, cuida de mim. Isso demonstra uma maturidade na relação com Deus. Quantas vezes nós chegamos até Deus e começamos a fazer uma carreira de solicitações, de reclamações, de pedidos. Enquanto isso, o salmista diz unicamente: protege-me, ó Deus. A raiz hebraica desse protege-me lembra-nos a imagem de um cuidador de ovelhas ou de pessoas responsáveis pelo cuidado da guarda imperial. Mas algo mais significativo ainda é que quando ele diz: protege-me, ó Deus, porque eu me refugio em ti, eu penso que aqui nós temos uma ideia assim, não é uma pessoa que fala assim: Deus me esconde de tudo, eu quero fugir de tudo. Ele está dizendo assim: Senhor, enquanto eu lido com as situações da vida no dia a dia, meu trabalho, minha família, meu estudo, as relações que eu vivo, fica de olho em mim. Guarda-me, Senhor, para que eu tenha em Ti uma segurança, para que eu tenha em Ti essa certeza de que eu posso continuar fazendo essas coisas, que o Senhor está olhando por mim, cuidando de mim. É um belíssimo testemunho. No segundo lugar, ele vai agora, nessa descrição do Salmo, falar de que ele vive com Deus uma relação muito importante que envolve também os seus relacionamentos. E começa justamente com Deus. Ele diz: Senhor Deus, eu digo a ti, eu tenho só a ti e nada mais. Não há outro, eu não tenho outro em quem me segurar, em quem confiar. E aí nós lembramos do início dos mandamentos: não terás outros deuses além de mim. Ele está declarando a sua devoção, está falando do seu coração, de uma exclusividade de adoração que ele tem para com Deus. Isso nos faz lembrar que Jesus, quando vivenciou aquela tentação após o tempo de jejum, o diabo veio até ele e lhe disse: olhe para essas riquezas do mundo, olhe para essa glória das coisas, e disse: tudo isso eu te darei se você se prostrar aqui e me adorar. E Jesus, fazendo justamente a mesma linha do que está dizendo o salmista, ele firmemente diz: eu não quero mais nada do que eu já tenho. Nada do que você tem a me oferecer me interessa mais do que ter ao próprio Deus, ter ao próprio Pai. E não troco nada por esta comunhão que eu tenho. Por isso é nele que eu tenho a minha segurança, e só diante dele eu me prostro,
eu me prostro diante dele. Sim, essa exclusividade da adoração a Deus está presente nessa declaração desse versículo 2. E aí o salmista avança para falar de outro relacionamento que o encanta. Ele olha para a terra, se dá conta que ele não está sozinho nesse culto a Deus. Aliás, meus queridos, isso é muito importante. Você perceber que você está junto de um povo. Você não é sozinho neste mundo, junto daqueles que adoram, que buscam, que se prostram para Deus, que experimentam uma comunhão. E é interessante que o verbo, a raiz do verbo que fala sobre isso, fala de um envolvimento físico, emocional, de uma proximidade, de viver junto daqueles que são chamados aqui de Hassidim, santos, que têm uma vida consagrada, separada para servir a Deus, mas para também dar um testemunho vibrante dessa presença, dessa atuação de Deus. Então fala deste envolvimento maravilhoso, não só com Deus, mas com aqueles que também confessam e têm a Deus como seu único Senhor. E não é apenas esta relação, mas o versículo 4 deste salmo demonstra a sensibilidade de uma pessoa que ama a Deus e ama seu povo, porque olha para a dor que sofrem aqueles que escolhem outros caminhos. E não é um olhar de juízo, de dizer bem feito, é um olhar de compaixão, enxerga as pessoas em seu sofrimento. Esse sofrimento que lembra como após a queda Adão e Eva sofreram as penas por causa do pecado e que a humanidade está inserida nisso em todo o nosso tempo. É uma dor física, mas também é uma dor emocional, é uma dor estrutural. E fala que essas pessoas, porque o ser humano tem um anseio por encontrar satisfação, por encontrar realização na vida, mas quando não conhece a fonte verdadeira, o que acontece? Essas pessoas vão atrás, diz aqui que rapidamente vão atrás de, no sentido original desse versículo, diz, rapidamente correm atrás daquilo que pode lhe dar satisfação. E se nós olhamos para o nosso mundo, nós percebemos isso. Um ativismo desenfreado, um consumismo descontrolado, um cuidado com o corpo, uma busca de realização profissional, um acúmulo de bens, uma angústia, uma insatisfação e que cada vez aumenta. Não traz paz. E, na verdade, este salmista olha com compaixão para essas pessoas da mesma forma como Jesus olhou para as pessoas, esteve no meio delas e as via como ovelhas que não têm pastor, que estavam aflitas, desesperadas, sem esperança. E assim nós somos chamados a olhar dessa forma para as pessoas e ter essa compaixão. Aí nós chegamos nos dois últimos versículos dessa nossa parte que nos expressam esse ápice desse testemunho de alguém que não trocaria esta relação com Deus, essa relação com seu povo, essa exclusividade por nada desse mundo. Porque ele diz, eu, Senhor, Tu és a porção da minha herança. O Senhor é quem mantém o que já me deste de direito. O Senhor é meu quinhão e aquilo que o Senhor escolheu para mim, eu estou plenamente satisfeito, eu estou completamente realizado com isso. A palavra quinhão aqui é muito importante porque ela lembra lá quando o povo de Israel chegou na terra prometida, houve um sorteio, houve a divisão de lotes de terras para as famílias, conforme as tribos, mas aqui aprofunda esse significado ao falar do significado que é receber a Deus como a sua única herança. Isso é tão importante porque o salmista diz, eu fiquei jubiloso, com uma profunda alegria pelo que Deus reservou para mim. E, portanto, não é uma busca apenas do que Deus tem para dar, mas, sobretudo,
de Deus mesmo. Em Deuteronômio, no seu capítulo 18, versículo 20, observe essa questão muito interessante. Deus diz para os sacerdotes: vocês não vão receber terras, porque eu sou a herança de vocês. E a Bíblia vai nos ensinar que, na verdade, quando nós amadurecemos na nossa relação com Deus, todos nós somos chamados a vivermos esse sacerdócio, essa relação próxima com Deus e testemunharmos as maravilhas que Ele tem feito por nós. E nesse sentido, o grau de maturidade da minha espiritualidade, quando eu realmente digo eu não quero trocar mais nada do que isso que eu tenho, não troco por mais nada daquilo que Deus me deu, e sobretudo a sua presença, é porque encontrei satisfação nisso que Deus me deu. E lembra-nos o apóstolo Paulo, quando ele diz na carta aos Filipenses: o que eu tenho de Cristo me faz considerar todas as coisas secundárias. E ele também diz que a partir do que ele recebeu de Cristo, ele tem suficiência lá em Filipenses capítulo 4, versículo 11, na sua segunda parte. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque eu posso tudo naquilo que o Senhor me fortalece, e o Senhor é a minha satisfação. A expressão lá é autossuficiência, ou seja, vive satisfeito independente da circunstância que está vivendo. Aliás, eu gostaria de chamar a sua atenção para isto. Será que é possível viver realmente assim, completamente realizado, com aquele brilho nos olhos, com aquela expressão facial, dizendo: eu me realizo no que Deus me tem dado? Queira Deus que você esteja experimentando isso, que você releia esse salmo, entenda a mensagem que o salmista quer trazer para você, de que no Senhor e no Senhor Jesus está toda a realização de todo o anseio do ser humano, que enquanto ele não encontra Jesus, ele está angustiado, ele está querendo mais. Mas quando encontra o Evangelho, a salvação, o perdão dos pecados, a restauração que há em Jesus, a reconciliação com Deus que há em Jesus por meio da sua obra na cruz, então ele diz: encontrei o que procurava, e isto que eu encontrei, eu não troco por mais nada neste mundo. A exemplo daquela história que Jesus contou nos evangelhos, que fala de um homem que encontrou a pérola mais preciosa e vendeu tudo que tinha para ficar com aquela pérola. Esta pérola é o reino de Deus, é a salvação, é Jesus Cristo. Por isso, eu pergunto no sentido de aplicação: o que as suas orações revelam sobre sua relação com Deus e com as pessoas? O salmista aqui tem apenas uma pequena expressão para pedir a Deus e muito para testemunhar. O que as suas orações revelam sobre sua relação com Deus e sua relação com as pessoas? Em segundo lugar, seu estilo de vida, o que você busca, revela que você chegou à maturidade com Deus, que você está realizado na sua relação com Deus e também no seu relacionamento com as pessoas? Deus lhe abençoe. Continue caminhando com a palavra, continue caminhando com o Senhor. Ele lhe dê plena realização.